Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 8 de janeiro, hoje a igreja celebra a festa do batismo do Senhor. E o evangelho para esse dia de hoje se encontra em Marcos, capítulo 1, versículo 7 ao 11, que diz assim: Naquele tempo, João Batista pregava, dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, com muita alegria celebramos hoje a festa do batismo do Senhor. Vamos procurar compreender o significado do batismo de Jesus. Por que o Senhor foi batizado? Quando nós pensamos no nosso batismo, nós que recebemos o sacramento do batismo, uma das coisas que a igreja nos ensina é que nós fomos batizados e fomos mergulhados no mistério pascal de Cristo e pelo batismo nós fomos santificados. Santificados. Pela graça batismal, a mancha do pecado original foi apagada. Veja, isso o batismo realiza na nossa vida, ou realizou na nossa vida. Mas e o batismo de Jesus? Alguns poderiam perguntar: que pecado ele tinha para poder querer ser batizado? Não, Jesus não tem pecado algum. E por que então que ele se deixa batizar por João no Rio Jordão? Como eu dizia alguns dias atrás que nós escutamos o mesmo evangelho, eu dizia que se trata da solidariedade de nosso Senhor para com a humanidade. Sim, Jesus que se deixa batizar, como ele mesmo vai dizer em outro evangelho sinótico, para que se cumpra toda a justiça. Ele vem ser solidário com a humanidade. Ele mergulha na miséria da humanidade. E ao mergulhar na miséria da humanidade, ele se levanta, se ergue, para erguer a humanidade decaída pelo pecado. Veja, o batismo está ligado ao mistério pascal do Senhor, a sua paixão, morte e ressurreição. Veja que o próprio Jesus nos falou que o batismo era condição para a salvação. Quem crê e for batizado será salvo. Não é só quem crê. Tem muita gente por aí que não é batizado, que não busca a igreja e diz: mas o importante é a minha fé no Senhor. Não, não é só a fé. Até porque a fé nós recebemos da igreja. Ninguém nasceu com fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então Jesus diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem é que batiza? A igreja. E olha como tem muita gente besta aí dizendo que não precisa da igreja, né? Jesus disse que o sacramento do batismo é condição para a salvação. E quem batiza é a igreja. E a pessoa abre a boca para dizer que não precisa da igreja. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Agora, Jesus se deixou batizar não porque tinha pecado, mas porque se fez solidário com a humanidade, né? Jesus é o Filho único do Pai. Quando Jesus é batizado, o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba. Jesus é ungido pelo Espírito Santo. Mas veja, a mesma coisa acontece conosco quando somos batizados. No dia do nosso batismo, nós também recebemos o Espírito Santo. No dia do nosso batismo, Deus passou a habitar
a nossa alma. Nos tornamos casa de Deus, morada de Deus, templos do Espírito Santo. E nunca devemos nos esquecer disso, dessa graça. Nós somos casa, morada de Deus. Foi uma graça que nos foi concedida no dia do nosso batismo. Interessante porque também do céu veio uma voz que dizia: Tu és o meu filho amado. Ora, é pela graça batismal que também nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. Você não nasce sendo filho de Deus. A filiação divina nos é concedida no dia do nosso batismo. O batismo é um novo nascimento. É nascer de Deus. Nascer da água e do Espírito. Nascer de Deus é o novo nascimento. Então, é pela graça do batismo que nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. E no dia que nós somos batizados, nós podemos até imaginar como se Deus também olhasse para nós e dissesse: Tu és o meu filho amado. Tu és minha filha amada. Olha que maravilha. Então, celebrando o batismo do Senhor, vamos pedir ao Senhor que derrame mais uma vez o seu Espírito Santo sobre nós. Nos batize agora do Espírito Santo e do fogo. E renove em nós a graça batismal. Sim, que o Espírito Santo renove em nós a graça batismal. Que sejamos cheios do Espírito, cheios da graça, homens e mulheres de fé, filhos e filhas de Deus que abraçaram a vida nova em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.